Até o Romário, que era parça do Gabigol, os dois se encontravam na noite, volta e meia aí. Parece que o Romário desistiu do Gabigol. É maneira aqui essa entrevista no Boleiragem, porque mostra a visão dele em relação ao atacante do Flamengo, mas ele também diz quem deve ser o camisa 9 da seleção brasileira, e aí ele analisa o estilo de várias promessas aí que estão surgindo e outros jogadores de clubes do Brasil. Tá muito maneira essa fala do Romário, vê até o final. O interessante é que o Romário já tinha defendido o Gabigol outras duas vezes. Uma vez o Benjamin Bach chamou o Gabigol de arrogante, o baixinho foi lá e defendeu. E depois ele minimizou essa má fase aí do atacante, dizendo que o Gabigol estava jogando fora de posição, que ele deveria voltar a jogar ali como centroavante. Mas, pô, você já viu o Gabigol jogando no Flamengo? Quando ele joga de referência ali de 9, a primeira coisa que ele faz é sair da área. Então, pô, ele tem que saber o que ele faz, né, em campo. É a maneira que você vai ver que ele desiste de vez do Gabigol. Vamos ver aí. Todos os últimos treinadores que passaram na seleção brasileira tiveram essa grande dificuldade que, de repente, outros não tiveram. O que era? Eram atacantes que eram protagonistas e decisivos, né? Porque depois de 2006, né, quando você teve Adriano e Ronaldo, você não teve mais nenhum jogador desse nível que pudesse ajudar os treinadores, né? Porque gente como você, que muitas vezes, quando o jogo estava em dificuldade, era uma oportunidade que era o suficiente para poder definir. Né? E é nisso que eu queria falar. A gente perdeu as nossas referências. Para esse jogo de amanhã, por exemplo, o Romário já citou, a gente perdeu Vinícius Júnior e Neymar. E é tão importante, quando você assume esse protagonismo, você ter o teu ídolo do lado, ter um cara passando esse legado. Por exemplo, o Romário foi a referência do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno foi a referência de uma geração de Kaká, Adriano e Ronaldinho Gaúcho. Luiz Fabiano. Quem foi a sua referência, Roma? Cara, a minha referência sempre foi o Reinaldo. Assim, eu nunca tive um ídolo, né? Não se trata de ídolo, mas eu tive o Reinaldo como a minha referência. Eu quero fazer um pouquinho daquilo que ele fazia. Tipo isso, é. Cara, esse cara, assim, principalmente a forma que ele se colocava em campo, ele é um cara extremamente inteligente, fazia algumas jogadas super difíceis para uns, e para ele a jogada saía bem normal. E, cara, exatamente isso. Hoje, a seleção brasileira, no jogo de amanhã, não vai ter a referência. Por exemplo, esse garoto do Palmeiras, o Endrick, porra, é um bom jogador, tem um grande futuro, sabe fazer gol, mas no jogo importante desse, quando você vê o Endrick dentro de campo, os outros companheiros, eles nunca vão ter aquela confiança de como se fosse o Neymar, como se fosse um Vinícius Júnior. Ele vai resolver. Aí, pelo visto, o Romário não tá botando muita fé no Endrick agora, pelo menos. Porque ele não é rodado, ele é garoto, ele tá começando agora, tem todo um futuro, mas é complicado e é diferente e é difícil. Quem é o cara que hoje, você olhando, você aposta que pode ser o número 9 da seleção brasileira durante algum tempo, né? E aí te dou algumas opções e você pode vir com outras também. O Endrick é esse menino de 17 anos do Palmeiras, o Vitor Roque, que acaba de ser vendido para o Barcelona. Você tem o Marcos Leonardo do Santos. São 3 centroavantes que gostam de fazer gol e sabem fazer gols. Você aposta num desses 3 ou em algum deles, ou tem outros nomes que você fala assim, olha, eu vejo esse aqui daqui a pouco tempo assumindo a titularidade e não largando mais. Porque a gente precisa de um cara desse. Roger, eu acredito que o Vitor Roque, desses 3 que você citou, na minha opinião, ele é o mais completo. Se não me engano, agora ele tá machucado, né? Mas o Barcelona já antecipou a chegada dele, já chega agora em janeiro. Cara, assim, eu particularmente, lá atrás... Vitor Roque e o Endrick vão brigar pela camisa 9 no futuro aí. Jogam muito, com certeza. Eu ainda sou mais o Endrick do que o Vitor Roque. E agora ele fala do Gabigol. Não sei se vocês lembram. Eu falava até que o Gabigol seria o atacante ideal para a seleção brasileira. Mas na época que ele jogava, da forma que ele jogava. Hoje, realmente, eu retiro daquilo que eu falei. Eu gosto do Pedro. O Pedro é um cara que é inteligente, fazedor de gol, se coloca bem na área. E realmente, assim, a gente não pode fazer uma comparação com os atacantes de hoje. Como é que vai comparar o atacante de hoje com o Ronaldo, com o Romário? É difícil. A gente tem que entender que...
É maneiro que o Romário hoje elogia o Ronaldo, mas se tu pesquisar aí no YouTube, tu vai achar o Romário chamando o Ronaldo de fenômeno de marketing só. Ele dava umas porradas no Ronaldo também na época em que jogava bola, tava na ativa ainda. A gente tá nem querendo comparar, né? A gente quer alguém que possa ser o titular, que a gente olhe e fala assim, não, esse é o titular da camisa 9 da seleção brasileira. A gente não consegue encontrar abaixo. É verdade, tem razão. Sabe o que pode ser feito, Caio? Eu acredito que o Diniz ele tinha que realmente definir, escolher os seus atacantes, ou um ou dois, enfim. E, cara, insistir com aquilo. Até porque o jogo dele, se ele ficar trocando jogadores, a forma dele jogar vai ser mais complexo da galera pegar o jogo. Você falou do Vitor Roque, tá chegando no Barcelona, você acha que ele vai ter sucesso lá também? Você acha que o Barcelona hoje pode abraçar com o time que tem o Vitor? Pode, com certeza. E vai fazer bem ele também, né? O Barcelona, assim, diferente de muitos outros clubes, apesar que eu só joguei em 3 lá na Europa, joguei no PSV, em Valência e no Barcelona. Mas o Barcelona, ele é muito receptivo para brasileiro, principalmente brasileiro que é fazedor de gol. Eu tenho certeza que o Vitor Roque vai ser feliz no Barcelona e vai trazer tudo isso para nossa seleção. Então, Roma, mas são outros tempos, o futebol mudou, mas falando de você e do Ronaldo, vocês entraram na Europa via Holanda, certo? Fizeram uma temporada no PSV, entenderam como que se joga na Europa para depois fazer o salto para um grande time. 2 jovens, citados pelo Roger e você também, o Vitor Roque agora no Barcelona e Endrick no Real Madrid. Muito jovens e já assumindo essa responsabilidade de 2 dos maiores times do mundo. Você acha que esse é o caminho natural? Hoje em dia não tem jeito? Ou se você pudesse aconselhá-lo, você diria, faz uma ponte num time menor, onde você vai ter sequência, vai ter oportunidade, para depois dar um salto para um gigante? Cara, isso é muito relativo, porque hoje em dia, esses moleques, que a gente chama de moleque, com todo respeito a essa palavra, né? Eles têm capacidade, eles têm condição realmente de sair de um Palmeiras, como é o Endrick, de um Atlético Paranaense, como é no caso do Vitor Roque, para clubes como Atlético Barcelona e Real Madrid. E é o seguinte, em relação a esses 2 especificamente, não adianta a gente pensar assim, hoje eles estão ali, e é ali que tem que ser. E eu tenho certeza que eles podem sim se tornar grandes jogadores, grandes ídolos e jogadores que futuramente podem fazer a diferença do nosso. Se você for perguntar o que você imagina na próxima Copa do Mundo, eu imagino esses 2 atacantes. Eu também, tô contigo. Maneiro, né? Ele enche a bola tanto do Vitor Roque quanto do Endrick, né? Eu acho que vão ser os 2. Jogar junto, pode ser. O Endrick pode flutuar um pouco mais. O Endrick é canhoto, é um atacante diferente. Acho que poderiam jogar juntos. Você imagina, Neymar, Vinícius Júnior, Endrick e Vitor Roque, hein? Porra, ia ser pesado. Então é isso, esse foi o vídeo. Maneiro que além do Gabigol, o Romário fala de diversos outros atacantes, né? E dá pra ter uma ideia. Um ex-jogador tem uma visão privilegiada, né? Do que ele viveu. Valeu, se você curtiu o vídeo, pô, se inscreve aí. Eu tô no começo do canal, vai me dar uma força. Valeu, até a próxima.